Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Em Hebreus capítulo 7, do verso 1 em diante, conta uma história bonita acerca de Abraão. Diz que Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló de uma certa prisão que ele estava, ou de uns reis de uma determinada região, para onde Ló havia decidido seguir, e ficou ali preso. E Abraão foi e o libertou, derrotou aqueles reis e ficou com toda a sua riqueza de todos aqueles reis. No caminho, Ló se encontrou com Deus, naquela manifestação chamada Melquisedeque, e entregou a Melquisedeque os dízimos de tudo. Essa é a história que está aqui compilada em Hebreus capítulo 7, no verso 1 em diante. Então, aqui fica claro que Abraão, naquela época, entregou os dízimos por agradecimento, não por obrigação. Porque dízimos e ofertas não devem ser dados em lugar nenhum por obrigação, por ameaça, e sim por agradecimento. Então, por que eu digo isso? Porque na época de Abraão não havia lei de Moisés. Aí passaram-se mais de 400 anos, Deus instituiu a lei de Moisés, e na lei de Moisés a cobrança dos dízimos era realmente uma cobrança. Deus instituiu uma tribo, chamada a tribo de Levi, para receber do povo os dízimos e as ofertas, porque a tribo de Levi era composta dos sacerdotes que ministravam no santuário. Mas a lei terminou e agora, na época da graça, os dízimos e ofertas voltaram a ser entregues por agradecimento pela libertação que Deus te deu e não por obrigação. Por isso que em Hebreus capítulo 7, verso 8, o apóstolo Paulo diz: aqui, ou seja, hoje em dia, certamente recebem dízimos pessoas mortais, né? Como está em Salmo 82, pessoas mortais. Lá, porém, recebeu dízimos aquele de quem se testifica que vive. Então, eu considero que há pessoas que têm dificuldade com essa palavra dízimo, e eu, lamentavelmente, não posso fazer nada por isso, porque senão teríamos que anular aqui vários versos e várias passagens. O que eu sei é que isso é sagrado, e isso funciona na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor e que eu vejo que são semeadores, que são dizimistas, que são ofertantes. Então, gostaria de te dizer que o primeiro passo para manifestar uma vida de prosperidade é que você separe o primeiro e entregue no ministério que te ensina. Se este é o ministério que te ensina, que te educa espiritualmente, que te dá uma informação de valor, então seja bem-vindo com a tua semente. Vai aparecer na tua tela os nossos códigos Pix. O primeiro é o meu celular, 21 99104 8388. O segundo é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Quero declarar você prosperado, assim como Abraão era, assim como todos aqueles homens do passado eram, assim como esses homens que a Bíblia diz que eram fiéis nisso, eram prosperados, porque existe um sacerdócio espiritual que atua sobre as tuas coisas materiais. E esse sacerdócio se chama o sacerdócio de Melquisedeque, que é uma ativação de multiplicação que a cobertura angelical faz em cima daquilo que você semeia. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele multiplica a tua sementeira de acordo com aquilo que você semeia. Então você vai ser prosperado de acordo com aquilo que você semear. Recebe essa palavra, abençoado? Te declaro prosperado em tudo, curado, abençoado e sempre conduzido em triunfo. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade.